Fala rapaziada, conforme eu disse, sempre digo nos vídeos, o que você comenta aqui, ou eu respondo escrevendo nos comentários, ou eu respondo fazendo um vídeo. E esse vídeo é exatamente para alguém que perguntou num comentário. Então é isso aí, é vocês quem produzem o conteúdo desse canal, cara. Vocês vão me dizer para onde é que eu vou, com que vídeo que você gosta de ver, e não esquece já de deixar o like, se inscrever no canal, que isso tudo aí agrega para que a gente fique mais animado para fazer o vídeo com maior frequência, com maior qualidade também, beleza? Então vamos lá. O cara me perguntou como é a vida em Manaus. E eu vou mudar um pouquinho essa pergunta, porque como ele vem de um vídeo onde a gente estava falando sobre vida militar, e para quem não sabe, eu sou sargento do Exército, servi 6 anos em Manaus, ainda estou em Manaus, mas já fui transferido, ainda estou morando aqui, vou continuar morando aqui até o iníciozinho de fevereiro, e depois eu vou partir para minha nova unidade, que é Blumenau, Santa Catarina. E, cara, eu vou responder para você como é a vida de um sargento em Manaus, beleza? Que tem umas particularidades muito boas, outras nem tanto. Tudo tem seus prós e seus contras, e para cada pessoa vai ser bom ou não. Então vamos lá. Em primeiro lugar, para o sargento que está saindo da ESA ou até está em outra unidade, pensa em vir para Manaus. A primeira coisa que ele vai ter que pensar é o seguinte: quanto é o aluguel e quanto tempo demora para pegar o PNR. Eu sei que para quem está pensando em passar na ESA, isso é a última preocupação que está passando na mente dele. Mas para o cara que já está na ESA terminando e já tem família, e o cara que já está formado mais ainda, que a sina dele é só essa, o cara que já é sargento, a sina dele é dinheiro, cara. Então, pô, então, em primeiro lugar, aluguel. Os aluguéis em Manaus, infelizmente, estão extremamente caros. Ou você vai morar depois da ponte, que não é tão longe assim não, principalmente se você for um cara que anda de moto, é bem tranquilo. Só que o pessoal não tem costume de morar depois da ponte, porque daí já é outra cidadezinha chamada Iranduba. Eu gosto muito de andar de moto pra lá. É gostoso de ver, não tem trânsito, a estrada é maravilhosa. Se você pesquisa aí, Ponte de Manaus, cara, é uma ponte gigantesca que atravessa o Rio Negro, e o Rio Negro é gigante. Então lá com certeza vai ter uns aluguéis mais baixos. Fora isso, você vai achar bairros que a gente chama, por exemplo, na Zona Leste, perto do Distrito Industrial. E por que lá não é tão bom? Ao meu ver, tá? Tem gente que mora lá e ama. Porque, em parte, a segurança lá não é mais tão boa. Em outra, o trânsito é bizarro, velho. O trânsito em Manaus é um problema muito caótico. E se você, por exemplo, é paulista, que o mar vermelho abre, né, para você andar de moto no meio dos carros, no corredor. Se você é de Florianópolis como eu, lá o pessoal também tem costume de abrir o corredor. Aqui o Manauara, ele não sabe abrir corredor, velho. O carro, ele tá no meio do negócio. Eu fico puto que tem um espação do outro lado. Era só ele jogar o carro um pouquinho pro lado de lá, cara, não vai perder nada. E aqui o pessoal não tem esse feeling e fica bolado ainda. Se você não, o motoqueiro não reclama. Você só sai costurando que nem um maluco, porque, cara, o trânsito aqui é ruim demais. Então aqui já vem um outro ponto para dizer para você que o trânsito aqui é muito ruim, velho. É muito ruim. Então, às vezes, o local, tudo é muito perto. Tipo assim, eu vou para um local, quando eu morava em Santa Catarina, eu ia eu morava em Paulo Lopes, eu queria fazer um negócio, era na Palhoça, era 40 quilômetros de distância, ou em Florianópolis, 50 quilômetros de distância, que seja. Pô, eu fazia esse rolê como se fosse tranquilo, só que é BR, né, irmão? Tu andaria 110, 120, quando não tem radar até mais. Aqui não, aqui você vai ficar travado do trânsito para andar 8 quilômetros, aqui é um parto. Então, cara, os aluguéis estão em torno de uns R$ 2.000, ali um quarto, uma casa com 2 quartos, um apartamentozinho, e isso com muita sorte para achar, tá? Tá bem difícil. Tem alguns outros apartamentos, dependendo do local ali, tu até acha um pouquinho menos, mas não é tão menos assim, vai ser uns 1.800. E PNR, pô, quando é que você vai sair do aluguel para morar nas casinhas ou apartamentos do Exército? Em primeiro lugar, as casas aqui são velhas igual no Exército inteiro, mas os apartamentos são extremamente novos e gigantescos, velho. Os PNRs aqui são muito bons quando a gente vai falar de apartamento, tá? Porque tem uns prédios aqui do EB que eles começaram a fazer apartamentos e não fazer casas mais, até porque você com pouco espaço você faz um monte de moradia, né? E a grande maioria, eu acho que todos os apartamentos são só para praça, não existe apartamento oficial. Cara, é muito bom, é papo de mais de 100 metros quadrados, cara, é absurdo de gigante.
É mais de 3 mil reais o aluguel daquele ali, na localização que ele tá, no bairro São Jorge, por exemplo. É mais de 3 mil reais um apartamento daquele ali se você fosse alugar, véio. Fácil, assim, mais de 3 mil reais, muito fácil. Então, demora quanto tempo, Gabriel? Pô, tá enrolando pra caraca, 5 mil de vida. Demora 3 anos e meio. A média é 3 anos e meio. Tem gente que consegue pegar com menos, 3 anos. Se você for pegar uma casa, hoje em dia, na minha época não tinha, mas hoje em dia, tem uma regra aqui que você consegue pegar uma casa um pouco mais ferrada, ao invés da prefeitura, que existe uma prefeitura militar, ao invés da prefeitura militar ir lá e reformar a casa para poder entregar, ela diz assim, ó, se você quiser pegar, tá aqui disponível. Então, às vezes, o cara que tá na posição 100 da fila, os primeiros colocados não querem porque estão quase pegando as casas boas, apartamentos bons, e daí o cara 100 da fila, pô, vou esperar mais 1 ano e meio ou eu pego essa casa aqui que eu consigo reformar com 10 mil reais? Pô, 10 mil reais eu vou gastar 5 meses de aluguel, então vale a pena. Então o cara faz esse cálculo mental ali e às vezes pega uma casinha um pouco pior. Eu mesmo morei em casa, tenho algumas reclamações, mas nem tantas. Peguei uma casa mais ou menos ali, tive que dar uma mexida nela, outras coisas eu só caguei mesmo, deixei como tava. E foi isso, eu morei 2 anos e meio de PNR do lado do meu quartel, cara. Outro ponto, boa parte dos quartéis estão próximos do PNR. Então, se você for de infantaria, de comunicação de entender, se for para o primeiro BIS, cara, tem muita casa perto do primeiro BIS. 7º BPE, a maioria dos PNR são próximos do 7º Batalhão de Polícia do Exército e próximos do SIGs, do Centro de Instrução de Guerra Nacional. Então, assim, os 3 batalhões ali, as 3 unidades que mais pega a gente, tem muita casa perto. Fora isso, tem grupamento de engenharia, tem muito, cara. Aqui tem muita unidade, essa é outra coisa. Se você quiser ficar aqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, a vida toda, igual tem um parceiro meu que quer ficar aqui a vida toda, chegou desde a ESA e disse que só vai sair daqui quando se aposentar. Você consegue. E você consegue sem ficar no mesmo quartel. Você consegue ficar no mesmo quartel, que aqui ninguém é chutado, que a gente diz, o cara tá há muito tempo, eles chutam você da unidade, te transferem para algum lugar. Aqui isso não rola, que aqui sempre tem falta de pessoal. Eu nunca vi ninguém ser chutado. E eu já vi cara aqui com 30 anos de caserna, velho. 30 anos direto em Manaus, sem sair do batalhão, tá? Então, se você quer criar raiz, é um local bom para isso. E daí, beleza. E se você quiser ainda ficar mudando de unidade sem mudar de guarnição, você consegue, porque daí você não precisa liberar o PNR. Enquanto você estiver servindo em um batalhão de Manaus, você não precisa liberar o PNR, porque o PNR não é do batalhão, o PNR é da guarnição toda. Então você compete ali, você fica na disputa pelo PNR com todo mundo também. Só que quando você pega o PNR, você não devolve mais, velho. Então tem cara aqui que viveu, como eu falei pra vocês, quase 30 anos de PNR sem pagar um aluguelzinho. E, com isso aí o cara comprou casa, comprou apartamento, botou pra alugar. E, enfim, depois que foi pra reserva, o cara tava com casa, com carro, com sítio, porque ele não gastava com aluguel e ficou no PNR. Outra parte boa, aqui a cada 2 anos, assim como qualquer local da selva, a cada 2 anos você diminui 8 meses. Então, você tem que trabalhar no mínimo 35 anos de serviço. A cada 2 anos que você fica aqui completos, tem que completar. Se chegou dia 2 de fevereiro, só vai completar 2 anos quando terminar o dia 1º de fevereiro de daqui 2 anos, entendeu? E daí você diminui 8 meses. Então, ao invés de você ter que ficar 35 anos, agora não precisa mais ficar 35 anos, você só precisa ficar 34 anos e 4 meses, confere? E assim você vai diminuindo o tempo de serviço. Por isso tem gente que fica aqui full, tanto por causa do PNR, quanto para se aposentar mais cedo. Outro ponto positivo, até esqueci qual era o outro ponto positivo que eu ia falar. Outro ponto positivo. Aqui em Manaus você ganha 20% em cima do seu soldo. Então, o seu soldo, o soldo de 3º sargento tá em 4 e alguma coisinha, eu acho, base, né? Deu aumentado agora, ou 3.900 e pouco, eu não sei, velho. Porque o base a gente nunca ficou olhando, porque o nosso salário nunca é o base. Só que você vai ganhar 20% em cima desse base. Então, se você estivesse no Rio de Janeiro, em São Paulo, você está ganhando o soldo 3.900, é um exemplo. Não sei agora quanto é que é o base, não lembro. Então aqui em Manaus você ganha 20% a mais em cima desses 3.900. E fora que você tem outras porcentagens a mais, que vai subir também, mas isso teria em outros lugares e também tem os descontos. Então por isso que eu digo, aqui em Manaus você tira em torno de 5 e pouquinho líquido. Então vai cair na tua conta 5 e pouquinho. Enquanto no Brasil, a gente diz que aqui é a selva, lá embaixo é o Brasil. Enquanto no Brasil você ganha 4 e pouco, 4.400, 4.600, enfim. Então você ganha um dinheirinho a mais, porém aqui é mais caro.
Aqui as frutas são muito caras, o hortifruti é extremamente caro. Pô, eu lembro, eu não sei como é que é nos outros locais, mas eu tiro muito por Santa Catarina. Meu pai tem mercado. Então a gente vendia uma bandeja de morango a, sei lá, R$ 3,50. Se você fosse comprar a caixa que vem 4 bandejas, ia dar R$ 14. Aqui eu vou comprar uma bandejinha, é R$ 15. Então o hortifruti é muito caro. As carnes são um pouquinho mais caras, mas não são tanto assim. Mas aqui o seu custo de vida é mais caro. Até por isso que é dado 20%. Não é porque vamos dar 20% porque para quem está querendo servir lá. Não, cara, muita gente quer servir aqui. Mas 20% é porque aqui realmente é muito caro de viver e precisa de muita gente, tem muito batalhão, então eles precisam deixar aqui ser um atrativo. Então acabou dando esse 20% aí. Lá no passado era 10%, hoje em dia 20%, quando eu cheguei já era 20%. Pontos negativos, cara. Talvez seja positivo para você, talvez seja negativo. Você vai ter que fazer o estágio de adaptação à vida na selva. Então, sim, você vai fazer um estágio, que é um mini curso. Para quem não sabe o que é estágio, não é igual estágio de faculdade que você vai trabalhar, não. Estágio no Exército são mini cursos, são cursos com menos de um mês. Nesse caso, é um curso de uma semana, onde você vai aprender técnicas e métodos de sobrevivência na selva e, inclusive, colocar em prática. Os últimos 2 dias e meio ali, você vai realmente pro meio do mato sobreviver, se vira. Então você tá lá no mato com o seu grupo. Na minha época tinha um facão e acabou. Não, na verdade eram 10 pessoas no grupo e tinha 3 facões só pro grupo todo. Então tinha que montar o abrigo, senão você ia dormir no meio da chuva. Se você dormir no chão, e o chão não é igual ao chão da Mata Atlântica, que a gente botava lá, fazia o bivaquezinho, a nossa tendazinha para deitar no chão mesmo, não tinha problema nenhum. Botava só um isolante térmico. Na selva aqui no norte, na selva amazônica, você tem muito inseto, então não dá para dormir no chão, senão a formiga vai te comer vivo, cara, você não vai dormir. Então você, tinha que fazer você vai ter que passar por isso. Então tem gente que gosta, eu quando vim achava isso uma parte positiva. Hoje em dia, na minha fase nova da vida, eu não gostaria de passar por isso mais, porque eu não tenho mais essa vontade de fazer cursos, estágios dentro do exército. Tô com outros objetivos de vida, mas então esse aí é um ponto positivo ou negativo, depende de você. Mas sim, você vai ter que fazer. E se você vier pro primeiro bis, aí você vai participar de um estágio que eu acho muito maneiro, mas muito maneiro. Porque o estágio de adaptação à vida na selva é para você aprender a sobreviver na selva. E daí tem o estágio de operações na selva. O primeiro bis, por ser um batalhão de infantaria, ele vai te ensinar a operar na selva, como você vai operar em operação mesmo, dentro do ambiente de selva. Então, marcha e várias técnicas aeromóveis, que é, você saltar do helicóptero na água, você saltar do helicóptero, não o helicóptero bater na água, você lá, o helicóptero voando e você saltando do helicóptero, se jogando na água, fazer rapel do helicóptero no ambiente de selva, você fazer a espinha de peixe, que é todo mundo nadando ali, como se você estivesse com o seu GC, pronto para operação, nadando dentro do rio mesmo. Você vai estar no Rio Negro, você vai estar lá no rio, você vai olhar. Eu olhava à noite, tinha os olhinhos do jacaré, de vários jacaré na beirada. Quem é manauara sabe, isso é normal. Pra mim que vim de fora, isso aí era absurdo. Como é que eu vou entrar na água cheia de jacaré? Entrou, cara, não aconteceu nada, é isso aí mesmo. Cara, é muito irado, é muito maneiro. O estágio de operações na selva é sugado, é doído, mas era muito legal, velho. Tomara que se você for para o primeiro bis, você tenha uma equipe de instrução tão empenhada quanto foi no meu ano, que, cara, foi divertido, foi legal mesmo. Foi poucas coisas no exército que eu disse, cara, isso aqui é massa, véio, isso aqui é maneiro, isso aqui é viver a selva de verdade. E muito legal, cara, muito legal. Enfim, então acho que é isso que é morar em Manaus, para um praça, para um sargento do exército. Espero que essas informações tenham te ajudado. Se você gostou, não esqueça de curtir, de comentar e de se inscrever. Tamo junto, um grande abraço, até mais, fui!